tudo bem? Mais um episódio aqui do Reflexões Corporativas e Liderança Humanizada, com um executivo muito experiente, né, Lu? Muito, uma trajetória bonita no setor. Evandro Vasconcelos, vice-presidente de geração na CTG. Então ele falou um pouco para a gente desse eixo que ele passou. Ele começou em Minas Gerais, passou pelo Rio de Janeiro na carreira dele e agora está em São Paulo na CTG. Ele, como um bom mineiro, ele tem uma prosa boa, contando os causos, então uma conversa muito gostosa, vale a pena ver. E contando muito sobre a transição dele de posições bastante técnicas para então assumir posições gerenciais, e lidar com pessoas. Lu, você falou bem da carreira técnica para a gestão de pessoas, e muito interessante também que agora ele também contrapõe essa relação do Brasil com a China, né, da cultura chinesa com a brasileira. Bons insights também vieram dessa nova última experiência dele. Exatamente. Vale a pena ver. E aí você ganha de brinde uns causos. A gente contou, acho que de cabeça aqui eu tenho uns 5 causos que ele compartilhou com a gente aqui nessa conversa e para se inspirar. Trouxe a importância da transparência, senso de justiça, integridade, pontos essenciais para se tornar um grande líder. Então aí fique com mais essa conversa dessa série especial da Megawatt em parceria com a Select Humans for Energy. Corre aí. Mais um episódio, né, da série Reflexões Corporativas e Liderança Humanizada, hoje com a presença do Evandro Vasconcelos. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Luísa. Eu me aguentei aqui, boa tarde, mas na verdade para quem estiver assistindo a gente, né, Lu, essa série está em qualquer momento do seu dia aí para acompanhar você. Lu, você quer apresentar o nosso convidado, começar as honras aqui desse bate-papo que a gente está tendo com tantos executivos? Vamos lá, Lari. É natural, né? A gente já fala boa tarde. É bem natural. Mas, bom, a gente está aqui com o Evandro. Na verdade, a própria apresentação eu vou pedir para ele fazer. Mas queria dizer, Evandro, que é um grande prazer. Na verdade, a gente se conheceu de uma forma bem inusitada. A gente se conheceu em Bruxelas, quando eu estava fazendo um estágio em 2008, faz tempo, eu tô velha já. E aí eu estava fazendo um estágio na Electrabel e fui convidada pelos meus superiores no momento para recepcionar um grupo de brasileiros. E a pessoa que eu mais me conectei, que estava ali, era o Evandro. Então eu já percebi, Evandro, naquele momento, esse teu lado humano, sabe? Um lado de relacionamento, e nunca imaginei, né, depois de alguns anos, nunca imaginei abrir a Select, né, trabalhar com recrutamento e seleção para o setor, e muito menos, enfim, tá aqui, um grande prazer estar junto com você. Obrigada por participar. Eu que agradeço, Luísa. Luísa foi uma grande anfitriã lá em Bruxelas. Assim, além de apresentar, a gente estava olhando os centros de operação e a gente estava visitando lá. A Electrabel parte do grupo Tractebel da época, né? Hoje Engie. Engie. Uhum. E eles têm um grande centro de mesas de operação, tradeavam crédito de carbono, energia no mercado europeu como um todo, enorme, no andar inteiro. E a Luísa que foi explicar para a gente lá, e foi uma grande anfitriã. E depois ainda teve direito a um city tourzinho rápido ali. Muito bacana, muito legal mesmo. Bom, conta pra gente, Evandro, como é que você se apresentaria? Conta um pouco a sua trajetória pessoal, profissional. Eu me apresentaria como, acho que uma pessoa bastante vivida, mas que se rejuvenesce a cada dia. Eu estou numa fase da minha vida muito boa, sabe assim, a maturidade, tudo que ela traz de bom e experimentando a cada dia e tentando me rejuvenescer a cada dia. A minha carreira profissional, eu vou começar de trás para frente. Eu estou nessa aí, talvez no last mile da minha carreira, com um desafio que foi extraordinário para mim, assim, muito bom, extremamente rejuvenescedor, que foi assumir essa posição na CTG Brasil. Eu estou há 5 anos na CTG Brasil, eu vim para cá convidado para ser o COO,
logo que ela estava assumindo as operações no Brasil, né? Tanto da Rio Paraná, Ilha Solteira e Jupiá, quanto fazendo o takeover dos ativos da Duque, que é a Rio Paranapanema. E viver esse desafio numa empresa chinesa, de origem chinesa, né? Capital chinês, com essa diferença cultural tão grande, né, entre Brasil e China, e viver essa experiência de estar estruturando uma empresa praticamente do rascunho aqui no Brasil, foi e tem sido uma experiência extraordinária. Bom, minha carreira profissional, sou engenheiro civil, mineiro, formado na Universidade Federal de Minas Gerais. Tive 2 grandes experiências no Rio. Uma foi um mestrado na COP, que é um grande centro de excelência na área de recursos hídricos, lá pelos anos 80, final dos anos 80, né, eu concluí meu mestrado. E pela CEMIG, fui para lá para fazer parte de alguns grupos que estavam suportando o desenvolvimento do New Wave na época, e aproveitei para fazer o mestrado na COP. Volto para a CEMIG e fiz uma longa carreira na CEMIG. Já no final da carreira da CEMIG, em 2009, por nomeação da CEMIG, eu assumo a posição de diretor comercial e geração na Light, onde eu fico 5 anos, quase 6 anos lá na Light. Foi uma grande experiência também, empresa pela qual eu tenho um carinho enorme. Aí volto para a CEMIG um curto intervalo de tempo para ser diretor comercial, depois diretor de distribuição na CEMIG, e aí eu fui convidado, através do Headhunter, para vir para a CTG, e estou na CTG por 5 anos. Basicamente é isso, em resumo da carreira. Evandro, a gente pode falar então que você fez o circuito Minas, Rio, São Paulo? Circuito Minas, Rio, São Paulo, é isso mesmo. Mineiro que vai para o Rio e depois vem para cá, para São Paulo. Muito. Os cariocas adoravam sacanear, porque esse sotaque de mineiro, eu sou do interior de Minas. Quando era menino, estavam construindo a usina, eu era menino de 3, 4 anos de idade, estavam construindo a usina de Furnas, que é do lado da cidade onde eu nasci, em Piauí. Meu pai era pescador e gostava muito de beira de rio, e ele me levou, eu acompanhei a construção da usina de Furnas durante toda a construção e tal. E você sabe que lá, pequenininho, eu olhava para aquela obra gigantesca, numa cidadezinha pequenininha e tal, eu falava, isso aí é o negócio que eu quero trabalhar quando eu crescer. E fui trabalhar com usina hidrelétrica e fiz... Que demais, Evandro. É. E olha onde você está hoje, né? Então, eu tenho minha conexão com Furnas também. Mas engenharia, foi você que escolheu primeiro ou tinha alguém na família que te influenciou? Não, tem um tio que é uma pessoa que foi uma pessoa que marcou minha vida muito, e era uma referência para mim. Foi um grande engenheiro, depois se tornou empresário na área de engenharia civil, e aí eu fui fazer engenharia civil por causa dele. Inspirado. É muito importante, né? Referências quando a gente está crescendo. Né? Modelos. É verdade. Os modelos são marcantes, principalmente na juventude. Ô Lu, antes de você seguir na próxima pergunta, eu só também notei mais uma questão. A época que você se formou engenheiro, era muito comum o mestrado ser um passo importante na carreira dos engenheiros, e eles irem para algumas universidades, fazerem esse mestrado e terem uma vivência. Eu acho que isso se aplicou à COP, também tinha outras faculdades que ficavam alguns... Chegou a ficar um ano sabático para fazer mestrado ou seus estudos, ou foi conciliando com as atividades? Eu fiz um ano trabalhando na Eletrobras e nesses grupos de apoio ao desenvolvimento do New Wave lá. As empresas tinham uma contribuição lá ao desenvolvimento, era liderado pelo CEPEL, né? Voltei para a CEMIG para elaborar a dissertação do mestrado. E aí a dissertação... Um ano eu fiquei no Rio, morando mesmo, foi em 86. Aí CEMIG, escrevo a dissertação e defendo. Eu me formei numa época que a crise econômica estava se configurando, a crise dos anos 80. Vocês não eram nascidos, não sabem disso, mas assim, foi uma década, a chamada década perdida do Brasil, né? Assim, é o fim do milagre econômico e o começo do ocaso aí do desenvolvimento econômico da década de 80. Então, quando eu me formei, eu tive muita... O mercado estava muito resumido.
eu comecei a trabalhar na Leme Engenharia, né? Sim. Na área de hidráulica lá. Então, os meus primeiros A Leme anos... já era do grupo Tractibel? Não. A Leme era uma oriunda de um grupo multinacional canadense chamada TAMS, que era uma grande multinacional de projetos. Quando o Brasil começa a diminuir a construção de usinas hidrelétricas, os acionistas vendem para algumas pessoas que eram executivos brasileiros, que assumem a empresa, e ela foi uma grande escola para mim, a Leme. Mas fiquei um pouco tempo, porque aí logo depois eu fui chamado pela CEMIG para me juntar. Naquela época, em 83, quando eu me juntei à CEMIG, as estatais não precisavam fazer concurso. O concurso veio com a Constituição de 86, né? Então, eu simplesmente fui convidado, me juntei à CEMIG e fiz minha carreira na CEMIG. Legal. Foi uma grande escola também. Evandro é história também. Boa. Legal, obrigada. Cabeça branca, né, Luiz? E eu, Evandro, fiquei curiosa que você citou citou isso no início e agora de novo sobre uma estatal. Como que foi para você lidar com essa mudança de mindset muito grande, né? De por muitos anos uma estatal brasileira para então entrar numa posição importante numa estatal chinesa, mas que aqui no Brasil é extremamente arrojada. Assim, realmente é um mindset muito diferente. Como que para você foi lidar com isso? Essas mudanças são muito boas, né, Luiz? Assim, primeiro, a CEMIG era uma estatal, nos anos 80, 90, extremamente inovadora, extremamente arrojada. Então, assim, ela não tinha absolutamente nada desse estereótipo negativo que se tem em relação aos estatais. Ela era ousada e assim, por exemplo, a participação da iniciativa privada no setor elétrico, ela teve uma grande contribuição da CEMIG. A lei que permitiu a iniciativa privada participar do setor foi elaborada sobre o projeto piloto de Garapava, que era uma usina da CEMIG. Então, assim, era o final da capacidade de financiamento. O Banco Mundial já não estava financiando os projetos hidrelétricos, muita dificuldade de financiamento, e o setor precisava crescer. A CEMIG leva essa ideia de abrir a participação da iniciativa privada, e aí lá participam as grandes, a Vale, a Votorantim e outras empresas, AngloGold, participam da construção de Garapava e se constitui o consórcio. Essa ideia de consórcio surgiu com Garapava por uma iniciativa inovadora da CEMIG. O segundo passo da CEMIG foi, no final da década de 90, trazer um sócio estratégico. A AES veio para o Brasil. Então, o primeiro investidor internacional do setor elétrico brasileiro, é claro, já na era moderna, porque lá atrás teve também os primeiros investimentos no Brasil, lá na década de 50, 40, 50. Aliás, no final do século XIX, a Light veio para o Brasil, uma empresa privada, mas eu estou falando da história recente do setor, né? Então, essa abertura para o capital privado tem muito do impulsionamento da CEMIG. Ela traz a AES como um sócio estratégico, tem um acordo de acionistas, eles assentam, tanto a AES como a Southern americana, assentam no conselho de administração da CEMIG, nomeiam executivos no board executivo da CEMIG e participam das decisões estratégicas. Isso trouxe para a CEMIG uma modernização enorme em termos de governança, em termos de boas práticas de gestão, isso no final dos anos 90. Então, era uma estatal ousada, arrojada. Depois, a experiência da Light. A compra da Light foi um grupo de controle que tinha a CEMIG entre eles, mas tinha o BTG Pactual, o Santander, o Banco Votorantim, né? Então, que são agressivos, né? Que são agressivos em remuneração, em gestão de pessoas, em 2016. Eu nunca vi uma governança tão bem estruturada como a governança que foi implantada na Light, para a participação da iniciativa dos bancos e da CEMIG. Quando a gente
tem uma primeira gestão que foi do Alqueires, sob a liderança do Alqueires, que deu uma organizada na casa, principalmente financeiramente e tal, e depois a CEMIG assume a operação, mas sob o olhar muito controle dos bancos e dos outros acionistas controladores. Então, foi uma experiência, a Light, a gestão era privada arrojada, muito arrojada, já recentemente. E a experiência na CTG é fantástica, fantástica. Né? Primeiro, esse novo é o século XXI. Né? O século XXI é marcado pela presença da China como um player global. E isso é muito recente. Né? É um movimento muito de uma velocidade, que acontece com uma velocidade muito grande e tem todo um processo de aprendizado de ambas as partes, né? Assim, tanto das grandes corporações chinesas de aprender como se tornar, deixar de ser uma empresa meramente chinesa e se tornarem empresas globais, né? Em termos de governança do mundo ocidental, da cultura ocidental, como da gente aprender com eles. Eles têm uma cultura milenar fantástica, admirável. E, sob o ponto de vista de setor elétrico também, tem uma experiência muito grande, principalmente em hidroeletricidade, né? Assim, e avançam com uma velocidade impressionante. Então, vou até... pode ir. Não, imagina, não. Não, eu aguentei aqui, não, porque eu fiquei pensando no paradoxo que você falou sobre a velocidade com que os chineses atuam, mas o pensamento de longo prazo pela tradição milenar. Então, o paradoxo de fazer tudo muito rápido, mas olhar sempre a longo prazo. Larissa, eu vou te contar um caso. Eu gosto muito de contar causos. Logo que eu cheguei aqui em novembro de 2016. Quando foi em março, eu fui à China para me encontrar com os líderes da CTG Corporation lá e conhecê-los e eles me conhecerem. E um dos aspectos que eu já fui falar lá em 2017, foi sobre a questão do GSF e da crise hídrica, que está perdurando até hoje. E eu conversava com o chairman, ele não está mais, mas uma pessoa, eu tive um enorme prazer. Conversei pouco com ele, mas logo percebi que se tratava de uma pessoa de grande sabedoria. Expliquei e falei, olha, isso vai impactar muito e pode ser que impacte por alguns anos o nosso resultado, a questão do GSF, que é a redução da produção hidráulica, e a gente teria que comprar a complementação das térmicas a preços mais elevados até do que a gente vendia em contrato. E uma coisa que ele me falou, Evandro, não se preocupe. Ele sentiu que eu estava muito constrangido de estar dando notícia ruim. Ele falou, não se preocupe. É claro que a gente espera resultados bons e não queremos estar ouvindo notícia ruim, mas nós não somos hedge fund, que é a primeira flutuação de humor do mercado, pega o dinheiro e vai embora. Nós somos investidores de longo prazo. Nós vamos ficar no Brasil por 100 anos ou mais. E nós temos certeza que, no médio prazo, a performance vai ser muito boa. O Brasil é um grande país, tem muito a crescer, a energia elétrica é fundamental para um país de condições continentais e que tem um desafio grande pela frente. Então, é isso, sabe assim, eles têm essa visão de longo prazo muito, muito forte, muito forte. Eu, pela toda a aproximação que eu tive com a CTG, né, até por ser um cliente nosso, eu percebi como a CTG, o perfil dos chineses é um pouco diferente do que de outras empresas chinesas que eu percebo, dando autonomia para o Brasil. Normalmente eles não fazem o cargo sombra, o que é comum em muitas empresas chinesas, e na CTG isso não acontece. Então eu vejo que tem eles são bastante flexíveis, uma cabeça aberta em relação à nova cultura onde eles estão chegando. Então eu vejo que são chineses diferenciados. Percebi isso muito, também tive conversa com eles, inclusive, enfim. Então fiquei muito bem admirada. Enfim, gostei bastante desse perfil deles. Então, eu conheço bacana. pouco outras organizações
chinesa, sabe, Luiz? Então, assim, não posso comparar. O que eu posso dizer é da CTG. Eu tenho um prazer enorme de trabalhar aqui, sabe, assim. O fundador da CTG no Brasil, que é o primeiro CEO nosso, ele hoje está de volta na China, ele é uma pessoa muito sábia, sabe, assim. Logo que eu cheguei aqui, estruturando a empresa, a gente trabalhando para criar uma cultura, e ele me falou uma coisa de grande sabedoria. Ele falou para mim assim: Evandro, nós somos muito diferentes, e tem duas maneiras de lidar com a diferença. A mais fácil delas é o preconceito. Você é diferente de mim, se eu comparo, por uma questão de autoestima, eu sou bom, você é diferente, você é pior do que eu. Então, é o preconceito, é a resistência a perceber a diversidade. Isso é trágico, né? A história da humanidade mostra o quão trágico é o preconceito, né? Em todos os aspectos. Aí ele falou: olha, tem uma outra maneira que é mais difícil de se aplicar, mas que é a melhor e a mais sábia dela, que é aprender com as diferenças e tentar entender essas diferenças e trazer da diferença, fazer dela uma grande força. Isso aqui é presente na CTG no dia a dia, no ar que a gente respira. Por exemplo, agora nós vamos celebrar um festival chinês, eu até esqueci o nome do festival. É o Festival de Outono. O Festival do Outono. Tem um nome, ele chama Festival... Eu estava vendo os bolinhos. Festival de Outono. Então, assim, e aí não é só a celebração em si, não é só fazer festa. Conta-se a história dentro da CTG, os chineses vêm contam, a gente faz momentos onde eles contam um pouco de onde veio essa tradição desse festival. Eles têm diversos festivais. Tem festival do Barco do Dragão, festival do não sei o quê e tal. E aí tem uma história, uma carga de história muito bonita, e eles trazem também um pouco da vida deles na China. O que eles lembram da infância, das cidades onde eles viviam, da celebração desse festival e tal. E a gente vai aprendendo assim com essa troca de experiência. É muito legal, é muito, muito rico. É muito rico. E, Evandro, ainda voltando então para a tua carreira... Mas, peraí, Lu, deixa eu te perguntar, mas os bolinhos são distribuídos também para a equipe aqui no Brasil? Eu achei lindo os bolinhos. Esse ano não vai ter. Esse ano não vai ter, porque nós estamos em home office e até para evitar... Mas todo ano tem. Os bolinhos... Eu lembro do bolinho do Barco do Dragão, é um bolinho que parece a pamonha nossa, sabe assim? Só que o conteúdo interno é um pouco diferente, mas vem embrulhado em palha de milho, igualzinho a pamonha nossa. Para quem ficou curioso, o Instagram, se você colocar a hashtag Mid-Autumn, a gente deixa escrito na descrição o que tem de bolinhos rodando nos rios do Instagram. Eu fiquei presa umas horas lá vendo esses bolinhos do Festival de Outono, por isso que eu fiquei presa agora nessa conversa também neles, Evandro. Mas vamos seguir aqui o bate-papo. Não, legal, vamos lá, Evandro. Voltando para tua carreira, conta pra gente qual é o melhor e pior conselho que você já recebeu. Pior conselho... Deixa eu te contar uma coisa só introdutória. Essa primeira vez que eu fui à China, que eu contei a história, quando eu voltei, eu tenho quase 40 anos de setor elétrico, eu sou muito falante, tenho muitos amigos no setor. Então, quando eu voltei da China, empresa chinesa, nova entrante, os amigos queriam saber, não tinha pandemia, vamos tomar um chopp e me conta como é que foi na China. Uhum. E assim, o que me veio como primeira fase foi o seguinte: o que eu vi na China foi o setor elétrico dos anos 80, 90. Com tudo de bom que ele tinha e também com as suas mazelas. Né? Assim, o de bom é um setor elétrico focado em qualidade, em excelência de engenharia. As áreas de engenharia dominam a empresa, setores financeiros e tal vêm suportar essa discussão de tem que olhar o bottom line, nada, tem que olhar a qualidade, os indicadores de performance. Então, e investir em pessoas, treinamento, altíssimo nível técnico e tal. E as outras partes.
as mazelas. Então, assim, tem mazelas das empresas estatais que são... Uma característica de empresa estatal é departamentos muito fortes, quase como feudos, e que brigam entre si, né? Que disputam espaço o tempo todo, e é uma energia que é improdutiva, que se gasta muita energia disputando espaço político dentro das empresas. E um conselho que eu ouvi muitos anos atrás foi: olha, você não pode deixar passar, você tem que revidar, você tem que ir lá, babá. Esse é o pior conselho que eu já ouvi na minha vida, é gastar energia por bobagem, por pouca coisa. A gente se valoriza, não é batendo boca, nem demarcando espaço na porrada, pela eficiência, pela excelência, você vai ser percebido, e o reconhecimento ele não vem de um dia para o outro, né? Essa batalha de um dia para o outro, vencer uma batalha num dia é batalha pífia, é batalha... as conquistas se dão em longo prazo nas organizações, né? Elas são conquistas árduas e de longo prazo. Essas são as conquistas sólidas. Esse foi o pior conselho que eu já ouvi na vida, é de ficar disputando espaço na porrada dentro das organizações, de não deixar passar as coisas. É quase que um canibalismo, né? E uma coisa boba, né? Assim, não faz sentido. Uhum. E o melhor? O melhor é difícil de eu elencar. Eu acho que tem tantos conselhos bons que eu ouvi Eu acho que um bom conselho que eu ouvi na minha vida, talvez dos melhores, foi: não tenha medo de mudanças, sabe assim, não ouse, dá um frio na barriga, porque falar é fácil, mas praticar, dá aquele frio na barriga e você pular no escuro, sem saber, largar o espaço confortável, né? Aquela zona de conforto, e pular no desconhecido e arriscar é um horror, mas é fabuloso, é fabuloso. Tem uma experiência que foi a experiência talvez que marcou a minha carreira, na minha vida como um todo. Eu fui fazer o mestrado e aí entrei numa área que era o core, e até hoje ainda que era a área de planejamento energético. Eu fui ser o gerente do departamento de planejamento energético da CEMIG. Rodava New Wave, fazia projeções de preço, negociava as transações entre as grandes empresas no atacado e tal. E isso era final dos anos 90 e estava começando uma onda de privatização no setor. E eu percebi logo, estrategicamente, eu sempre gostei de pensar estrategicamente, que estrategicamente ali era um lugar, então que eu tinha que me consolidar ali, porque quando fosse privatizado, as pessoas que conhecessem isso, que estivessem nesse setor, iam ter posições destacadas, e tiveram, né? Assim, o Sureco é um exemplo desse. O Sureco era dessa área e foi, logo que privatizou, foi alçado a diretor, né? Na época chamava diretor, mas a posição dele era um VP na Tractebel. E eu falei: esse é o meu caminho. E tinha um projeto chamado RECEB, que era a reestruturação do setor elétrico brasileiro, que ocorria em Brasília, tinha uma discussão grande, e eu era representante da CEMIG. Eu estava em Brasília e era um gerente médio na empresa. Aí a secretária do diretor, o diretor era o Flávio Neiva, que hoje é o presidente da Abrage. O Flávio é um sábio, uma pessoa com quem eu tive um enorme prazer de conviver muitos anos. E a secretária falou: o doutor Flávio pediu para você pegar um avião imediatamente, o primeiro avião que você achar, vai para o aeroporto, pega o primeiro avião e vem embora para cá. Eu falei: olha, aconteceu alguma coisa grave lá, eu estou ferrado. Peguei o avião, já cheguei à noite, ele estava num clube lá, cheguei, liguei, falou: vem para cá para a gente conversar. Ele me chamou no canto, ficamos isolados, ele falou: eu tenho um desafio para você. Rasga o seu diploma de engenheiro. Eu fui engenheiro mestrado, estava no Corne, estudando modelo matemático, aquela coisa complicada. Eu quero que você assuma uma posição agora de gestão. A CEMIG tem uma grande possibilidade de ser privatizada e nós precisamos preparar ela para um novo momento, um novo desafio.
Então, eu preciso de você como meu assessor aqui. Você vai cuidar de recurso humano, de pessoas, de gestão de investimento. Eu falei, Flávio, você é louco, eu detesto isso. Todo treinamento de RH que tinha, eu arranjava uma viagem para correr do treinamento. Eu detesto essa coisa, eu gosto de papel, de número e tal. Detesto essa discussão. Isso para mim é nhenhenhê. Ele falou, não, você tem perfil para isso e tal. E aí a gente começou uma grande jornada, né, junto com ele lá, de mudar um pouco o perfil. E foram criados programas idealizados pelo Flávio e que a gente foi implementar. Naquela época... Eu não ia só fazer uma pergunta. Evandro, o que falar. você acha que o Flávio viu em você naquele momento em que você não tinha visto ainda? Talvez isso, um pouco de sensibilidade para as outras coisas, mas que aparentemente eu achava que eu não tinha. Eu achava que eu nasci para ser engenheiro daqueles assim, bem enquadrado mesmo, e eu gostava de número, de matemática e tal. É isso que a gente vê com muita frequência, Evandro, nesse E setor. aí assim, desenvolveu o outro desculpa. lado do meu cérebro, que era completamente adormecido, entendeu? Assim, isso me deu o yin e o yang, né? Assim, aquela coisa da complementariedade de um lado que eu não tinha desenvolvido. Isso me deu uma robustez, uma capacidade muito maior, porque eu fui lidar com coisas das quais eu tinha medo, né? Das quais eu não gostava, das quais eu não me sentia confortável e tal, e foi uma grande oportunidade que foi ele me deu. foi uma mudança na sua trajetória, assim, de técnico, de especialista no setor, para esse desconforto, mas que foi positivo, né? Eu até queria... Com certeza. Ô Lu, você comentou que é normal ver esse tipo de situação, como que é Exato, é muito comum a gente identificar num setor bastante técnico, como é o setor elétrico, de profissionais que são brilhantes tecnicamente e acabam assumindo posições de liderança e não tem perfil nenhum para ser gestor. Isso é muito comum. E o que é uma pena, porque todo o ecossistema ali, né, de pessoas dentro da empresa acaba sendo muito impactado por isso. A grande maioria das pessoas acaba pedindo demissão, isso tem alguns estudos sobre isso, a maioria das pessoas acaba sendo por causa do gestor. Acontece muito isso. E no setor técnico, como o setor elétrico, um dos grandes motivos é esse, né? Às vezes uma empresa acredita que por aquele profissional ser muito competente em algo, vai ser também em outras coisas, como liderar pessoas, não necessariamente. E aí eu queria pedir para o Evandro trazer de forma mais... assim, em termos de exemplo mesmo, Evandro, de forma mais prática, quais foram as suas primeiras experiências, então, em posições de liderança e um pouco do seu aprendizado, o seu processo de aprendizado como gestor? Que tipo de desafio, de dor que você teve, enfim, e como é que tem sido esse processo de aprendizado como líder? Das primeiras, assim, esse passo, né? Ele tem duas características. Uma, primeira, é o medo, né? O medo, você está pisando num terreno que você nunca pisou, que é assumir a posição do líder. E a outra é a sensação de perda, né? Assim, você perde aquele gostinho que você tinha do técnico, que é respeitado pela capacitação técnica, pela capacidade de produção técnica e tal, e vai arar um terreno ainda inóspito, né? Assim, então, a primeira sensação que me vem é um pouco desse medo, esse medo das pessoas, esse medo de errar, esse medo de como que eu lido com as pessoas, né? Assim, a primeira sensação que você tem é quando você é promovido a uma posição de líder, você acha que você virou chefe. Na época, lá nos anos no início dos anos 90, muito mais ainda, né? Assim, a cultura ainda era de chefia, né? De chefe que manda. Então, essa coisa de autoridade, eu preciso ter pose de autoridade por ser líder e tal, são estereótipos que, com pouco tempo, você começa a perceber que não é por aí. Né? Até o nome, até a palavra chefe, hoje em dia quase não é mais usada. Exatamente. Né?
Às vezes as pessoas mais jovens falam, não, ele é meu chefe, ou eu tenho que falar com o meu chefe e tal. Né? Assim, mas assim, é uma coisa. Por isso que eu te falei que a grande dica que eu tive foi essa, assim, sabe? Assim, ouse, não tenha medo de andar por esse desconhecido, porque, do contrário, você vai ficar parado, né? Assim, e o andar é descobrir novos espaços, novos caminhos, e experimentar essa insegurança, mas que, ao mesmo tempo, é a fonte de grande aprendizado, né? E liderar é sempre coisa de gente. Isso foi outra grande sabedoria que o Flávio criou lá na década de 90. Porque hoje isso é sabido, na década de 90 não era, era muito ousadia. Ele implementou uma coisa, o seguinte: o sujeito, para ser promovido para uma posição, ele não precisa ser especialista daquela posição, não. Ele precisa entender de gente, ele precisa ser um bom líder e ter boa capacidade de... Então, começou a usar muito e colocar pessoas que não eram da área como líderes de determinadas áreas. Né? Assim, é claro que alguma bagagem precisa ter, mas não precisa ser o melhor especialista daquela área que vai se tornar o líder daquela área. Nem sempre ele é o melhor líder para essa área. Né? Então, quando a gente traz, né, essa figura de gestor de pessoas, quem que é o Evandro Vasconcelos como gestor de pessoas? Quais são as primeiras palavras que vêm à tua cabeça quando você pensa, né, em você como um gestor de pessoas? Quando eu penso em mim hoje, de cabeça branca, de uma longa história, de muito sofrimento, de muito aprendizado, tem algumas coisas que me vêm. A primeira é transparência, sabe assim? Não cria agenda oculta, sabe assim? Então, hoje, isso é uma coisa que hoje está enraizado em mim. Mesmo aquilo que eu não posso dizer, eu digo, eu não posso dizer. É claro que eu não saio dizendo para todo mundo, anunciando pelos corredores, para ficar gerando inquietação. Nós estamos envolvidos num projeto aqui que é estratégico, mas não posso contar para ninguém. Não saio isso. Mas se alguém se desconfia ou vem me perguntar, a CTG está pretendendo investir em alguma coisa ou está negociando alguma coisa, se eu não posso dizer, eu falo, olha, eu não posso dizer, porque isso é uma questão que é estratégica da empresa. Mesmo nisso, é preciso ser transparente. Né? Assim, e agenda oculta é a pior atitude que um líder pode ter. Assim, O que seria exatamente a agenda oculta, Evandro? O que você diz de agenda oculta? É um jogo do poder, é coisas que não estão, que são percebidas, mas não são explicitadas, sabe, assim, atos, porque as pessoas não são bobas, as pessoas sabem ler nas entrelinhas as coisas. Atos cujo propósito não é aquele, mas tem algum outro propósito que não está explícito ali, mas que está muito escondido e disfarçado. Sabe assim, esse jogo ele é perverso. Sim, por isso a transparência, né, que você trouxe. Por isso a transparência. A segunda é integridade. Né? Assim, é preciso ser íntegro. E uma palavra que não é usada nas organizações, mas eu gosto muito dele, é senso de justiça. Sabe assim? Seja justo com as pessoas, em todos os sentidos. Sabe assim? Talvez justiça eu acho que é mais do que meritocracia. Sabe assim? É mais do que isso. Trate as pessoas de forma justa. Aquele que merece e aquele que precisa de algum feedback, dê na medida certa, no senso da justiça, e diante de alguns problemas, tente ser justo nas decisões que você vai tomar dentro das organizações. Então, essas palavras, para mim, são grandes valores, né? Transparência, integridade, senso de justiça. Acho que estão... Legal. E quando você pensa em compor o seu time, contratar alguém para vir trabalhar com você, você tem alguma estratégia específica que você percebe que ela se repete? Às vezes até sem querer, mas alguma estratégia específica que acaba se repetindo?
Eu faço muita entrevista, né? Você sabe disso, né, Luísa? Você trabalha conosco aqui, a gente está mudando muito, contratando, nós somos uma empresa que estamos crescendo e tal. Então, eu faço muita entrevista com candidatos. A minha estratégia é motivá-lo, apesar de eu ser muito falante, vocês estão percebendo aqui, nas entrevistas eu tento falar o mínimo possível, instigar eles a falar e quebrar um pouco a linearidade, para que a pessoa relaxe e se mostre como ela é. Então, eu faço muitas perguntas, me conta um caso, me conta uma experiência sua, igual você está fazendo comigo aqui. Me conta uma experiência da sua vida que te marcou, me conta uma experiência difícil, onde você teve que exercer seu papel de liderança. E aos poucos você vai percebendo a forma dessas pessoas os processos de seleção, Luísa, eu gosto muito, assim, eu gosto muito dos processos de trainee, sabe assim? Porque você decidir por uma pessoa em detrimento de outra, com entrevistas de 1 hora, ou de mesmo que seja mais de uma, é um processo muito limitado, né? Assim, é claro que tem assessments que vocês usam na área de recrutamento e tal, mas nada como se diz lá na minha terra, comer um saco de sal com a pessoa, né? Assim, o saco de sal se come devagarzinho, né? Não dá para comer um saco de sal todo de uma vez só. É pitadinhas, pitadinhas, vivendo as pitadinhas, e aí você vai aprender. Os processos de trainee são ricos por isso. Você não tem nenhum compromisso, você vai viver 1 ano com um garoto jovem ali. Agora, é claro que para posições de liderança não dá para você ter um trainee de diretor, um trainee de... Então, é tentar explorar o máximo possível, mas não ser linear nessas entrevistas, né? E tentar entender um pouco qual é a característica dessas pessoas e o quanto... E tem em mente, sabe, Luísa, quais são os valores... E valor, porque tem uns valores que são comuns, por exemplo, honestidade é um valor que é comum para qualquer empresa. Você não vai perguntar para uma empresa se ele contrata alguém desonesto. Mas tem alguns valores que realçam, por exemplo. Na CTG, diversidade é um valor assim, enorme. Então, se o cara ele tem dificuldade em lidar com o diferente, vai ser muito difícil ele se adequar a um valor da CTG. Em outras empresas, diversidade... Flexibilidade, né? Então, apesar de ser valorizado, mas não é uma coisa tão gritante igual é aqui, né? Assim, resiliência também, porque aqui nós estamos aprendendo todo dia, tanto o nosso headquarter, a corporation, que tem uma cultura chinesa, quanto nós estamos aprendendo mutuamente. Se o cara tem estupim curto, impaciente e tal, não é aqui para ele trabalhar, né? Assim, ele pode trabalhar, talvez, no mercado financeiro, que o cara gira rápido, impaciente e tal, mas não é aqui. Aqui, não é que aqui a gente anda devagar, não. É porque aqui é preciso ter resiliência, é preciso parar um pouco, respirar fundo e tentar entender o que os chineses estão querendo dizer, o que está por trás daquela questão. Aqui a questão de comunicação é essencial. Todo dia tem algum problema que... Eu sempre falo para os novos que chegou um diretor recente aqui, falou, olha, quando você for explicar para ele, tem uma barreira da língua, nós estamos falando uma língua onde nós não somos hiperversáteis, nem eles, então, que é o inglês. Então, explica e depois pede ele para te falar o que ele entendeu. Porque eu te garanto que 80% das vezes ele entendeu completamente diferente do que você quis falar para ele. Então, a comunicação é um desafio muito grande aqui. Então, e essencial, né? Comunicação é a base de tudo. É verdade. Muitos problemas são por falta de problema de comunicação, né? Eu ia comentar que em português, às vezes, esse problema de comunicação também existe, né? De você falar uma coisa, a pessoa entender outra. E aí, nesse exemplo, ele é potencializado mesmo por não ser língua nativa para ambas as culturas, né? Nem para brasileiro e nem para chinês do inglês. Então, nesse processo, Luísa, de recrutar, antes de entrevistar, a gente tem que pensar claramente o seguinte, olha, quais são os valores que são reais dessa empresa, que são a pétrea, as cláusulas pétreas, e tentar checar se aquela pessoa vai se dar bem. Às vezes é um excelente profissional, todas as condições, mas
talvez não vai dar esse O fit, combo, né? O match. Isso é extremamente importante mesmo, Vanda. É uma coisa que a gente a cultura leva. da empresa. A gente avalia profundamente e é muito importante a atuação do RH nisso também, né? Porque o RH está vivendo essa cultura e agrega muito valor nessas entrevistas junto com os gestores da posição. Até falando do RH... Lu, parece só fazer um parênteses, fazer uma pergunta agora para Claro. você também, que eu fiquei curiosa. Depois da pandemia, vocês com certeza tiveram que fazer só entrevistas online. E eu não sei se antes, como que era a divisão para vocês entre online e presencial. Isso mudou a maneira de contratar? Como que você rompe a barreira do virtual para conhecer as pessoas para fazer os processos seletivos, os executivos? Na verdade, mudou sim. A gente fazia muito mais entrevista presencial do que a gente vem fazendo nos últimos 2 anos quase, por causa da pandemia. Mas, na verdade, foi disruptivo, como a maioria dos negócios, né? A gente percebeu que dá para fazer muito bem. Dá para dizer que é igual? Não diria que é igual. Tem um ponto muito importante que o Evandro comentou, que é deixar a pessoa à vontade, né, e sair do linear e deixar a pessoa à vontade para ela realmente se mostrar quem ela é. No presencial isso é um pouco mais fácil do que no virtual, mas a gente tem algumas estratégias que facilitam bastante isso. Então, é super possível fazer como está fazendo. E a segunda Enfim, pergunta a gente teve que se adaptar. Isso acelera o fato de ser digital, um ganho, talvez seja acelerar o processo? Você consegue fazer mais rápido algumas conversas para não ter que ter deslocamento? Ou não diretamente? Não do nosso lado, porque normalmente o entrevistado que vem até nós. Tá. Então, acaba tendo uma eficiência do lado do entrevistado, né, do candidato. Do nosso lado, assim, claro, assim, o café, né, quer um café, quer uma água, acaba tendo desse lado, mas ele faz parte dessa aproximação. Então, é positivo de qualquer forma. Bom, voltando aqui para o nosso, acho que foi um bom insight que o Evandro deu, essa questão de como entrevistar, né, Lu? Mas acho que você ia para uma próxima. Eu ia trazer para a atuação do RH, Evandro, que eu queria saber do teu lado, qual a sua percepção em relação à atuação do RH, porque isso é algo que vem se falando muito do RH cada vez mais, ter uma atuação estratégica. E aí eu queria saber do teu lado se você percebe realmente uma evolução do RH, né, de uma forma geral, né, se o RH em geral tem buscado um conhecimento maior sobre o negócio, com o objetivo de conseguir agregar valor, de fato, na organização, às vezes sugerindo mudança no processo de gestão de pessoas, entendendo realmente qual é o business e desafios de cada área, limitações de cada área, enfim, qual que é a tua percepção em relação a isso? Com certeza absoluta que tem uma evolução nessa área. Tanto que aqui na CTG, já há mais de um ano, a área de RH não chama RH, nem a gente usa essa terminologia. Aqui chama pessoas e cultura. Eles lidam com pessoas e principalmente com cultura da empresa. Assim, que é uma coisa, no século XXI, é essencial. Cuidar dessa cultura, né? Entender essa cultura, ouvir as pessoas, como que elas percebem a cultura da empresa, e isso é estratégico, né? Com certeza. E cada vez mais desenvolvimento de talentos. Eu sou de uma outra geração, né? Trabalhei na CEMIG 30 anos, nem ousei pensar em sair. A meninada, hoje, o primeiro estalar de dedos. Então, como gerir talentos, como criar desafios para esses talentos, como é que faz? Porque as estruturas hierárquicas são estáticas, não dá para você ficar criando ad infinito posições para evolução. Mas como que você abre espaços para que os talentos possam serem criativos, dinâmicos dentro das organizações. E uma coisa que você falou, assim, é inserção no negócio. O RH antigo era um RH que ficava falando o que pode e o que não pode fazer. Não, isso não pode.
Não, esse não pode, não está na regra de promoção. Não pode dar aumento de salário aqui, não, porque está fora da regra e tal. Esse tipo de RH morreu, né? É claro que tem que ter algum arcabouço de regras, porque também não é a farra do boi, as organizações, mas esse não é o foco do RH. Né? Isso é um detalhe da questão. O foco do RH é estar pensando os talentos, o desenvolvimento dessas pessoas, e isso a gente vê muito numa empresa jovem como a CTG. Talvez não seja tão gritante em empresas solidamente estabelecidas, mas numa empresa que tem 5 anos e que está crescendo numa velocidade enorme, isso é essencial, porque, do contrário, você vai criar um caos, vira uma torre de Babel, a organização, né? Porque as pessoas também são muito sensíveis. Então, esse RH que está ouvindo, que está discutindo com as lideranças lá da linha de frente, né, da área de produção, das áreas essenciais, da área financeira, né, das áreas jurídica, comunicação da empresa, como é que estão as pessoas que estão escutando isso e fazendo essa dinâmica viva, fazendo da organização mover-se nesse sentido, que fazem essas organizações. RHs que não estão nessa linha morreram, eles não perduram. Né? Agora, é muito mais complexo. Né? Hoje em dia. E tem que ser muito flexível também, né, Evandro? A gente tem passado por cada situação totalmente inesperada, e até imagino você em uma posição de liderança, todo o cenário político, né, dos últimos anos, crise econômica, pandemia, LGPD, agora muito fala assim, ESG, né, a gente está muito focado em ESG, então, assim, são muitas informações, muitos conceitos, e tanto que o RH quanto a alta liderança tem que caminhar juntos. E como é que tem sido para você essas situações tão inusitadas que têm acontecido, e levar a equipe junto, sabe? Porque eu acho que um dos grandes desafios do líder é conduzir toda a equipe para um fim estratégico, né? E diante de e manter a motivação da equipe para isso, inclusive, né? Para ter esse norte. E aí eu queria te ouvir um pouco, considerando então sobre todos esses pontos recentes que eu trouxe, né? De cenário político, pandemia, até a adequação a home office, LGPD, ESG, tem alguma coisa entre todos esses itens que te traz algo mais latente, que foi interessante viver? Com certeza. A pandemia tem sido uma experiência difícil para a humanidade como um todo, né? As vidas perdidas, as dificuldades familiares, né? Dificuldades financeiras no setor da população que está sendo muito afetado. Isso é muito triste, né? Muito triste. Agora, ele tem trazido também, toda essa dificuldade, um grande aprendizado para as organizações, para a sociedade, né, e para nós como pessoas, como seres humanos. Né? A gente voltou a viver dentro de casa, a conviver mais num ambiente familiar mais restrito, principalmente na primeira fase da pandemia, né? E foi de grande aprendizado. Eu tenho visto, nós estamos voltando a trabalhar agora. Assim, eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que perdeu peso, sabe assim, que voltou super saudável, com novos hábitos, sabe assim, com aprendizados assim. Gente, eu matriculei num curso de mandarim pela coisa, já estou falando algumas coisas e tal. Ou agora aprendi, eu sempre quis tocar violão, arranjei tempo para tocar. Porque a gente ganhou muito tempo, né? Assim, no home office, ainda mais a maior parte das reuniões que era com o vídeo fechado, você levantava, escovava dente, pegava o café, punha na frente, ligava a câmera, só lavou o rosto. Você não tem que tomar banho, pentear cabelo, né? Pegar o carro. Como mulher, posso gastar tempo de transporte. A câmera está fechada, você já sabia qual reunião que ia ter que abrir a câmera. Então, raramente. Então, o que a gente ganhou de tempo? A gente trabalha muito mais no home office,
Mas, apesar de estar trabalhando mais, sobrou muito mais tempo para a gente fazer exercício em casa, por vídeo, né? Mesmo que seja por vídeo e tal, aprender a caminhada coisas. no quarteirão, que às vezes você não Caminhar fazia, no que era hora do quarteirão, trânsito. né? Tem gente que arranjou uma esteira, pôs ali na varanda e corre todo dia, aprendeu novos hábitos. Vocês retornaram ao escritório em 100%, Eu estou no parte? escritório, não. A gente está voltando na semana passada para o escritório, com algumas condições. Tem que ter tomado as 2 doses da vacina, não pode ter nenhum problema de saúde, e estamos voltando. Metade vem segunda e quarta, e a outra metade vem terça e quinta. Eu estou no escritório hoje. Interessante. Eu estou numa sala fechada, por isso que eu estou sem máscara. Uma máscara está aqui do lado. Se alguém entrar na sala, eu tenho que pôr máscara. E tem álcool do lado, tem tudo aqui. Ó. Então, vocês voltaram 2 vezes na semana para o escritório? 2 vezes na semana, e a outra metade dos aptos a voltar para o escritório. Dos aptos, importante dizer. Mas é obrigatório, Evandro, ou ainda um ainda pouco voluntário? Flexível, a gente tem estimulado as pessoas a começar a voltar aos poucos, mas não é obrigatório. Agora, a gente viveu um desafio gigantesco, porque a gente tem 80% do nosso contingente não pôde parar, porque é o pessoal de operação, manutenção de usinas, claro. e esse pessoal Campo é diferente. continua trabalhando e são guerreiros, né, que tocaram a vida. O caminhoneiro, o pessoal da saúde, são os guerreiros invisíveis que a vida continuou graças a essas pessoas, né? Então, no setor elétrico, o setor não teve nenhum problema, não teve apagão e tal, e a gente acha que continuou rodando por inércia natural. Nada, tem milhares de pessoas que se desdobraram, arriscaram, viveram condições, porque você imagina um cara de manutenção que tem que ficar com a máscara exprimida, e ele fica 8 horas por dia com aquela máscarazinha ali. O pessoal de saúde, você vê com a marca aqui, a hora que ele tira a máscara. Então, a gente teve que montar um contingente. A gente fez, na primeira fase, também isolou uma equipe, porque as usinas nossas são muito antigas. A gente está passando por um processo de modernização, principalmente Jupiá e Ilha. Ilha Solteira é a maior usina do sistema Sudeste, é o ponto de conexão da energia do Norte. Ela é essencial para a estabilidade do sistema, para a produção. E é uma usina muito antiga. Então, a gente está num processo de modernização de Ilha Solteira e Jupiá gigantesco, fazendo barba, cabelo e bigode. E o processo não pode parar. Então, assim, a gente tem centenas de terceirizados reformando as máquinas ao mesmo tempo que a gente está operando e mantendo. Então, a gente... E elas são muito manuais ainda, elas não são automatizadas. Então, a gente precisa do operador que tem um conhecimento intrínseco que não passa do dia para a noite. Então, se esses caras tivessem, imagina, os operadores trabalham junto. Imagina dar uma contaminação em larga escala. Como é que nós vamos operar essas usinas? Então, a gente desenvolveu um backup que a gente treinou para o básico, para uma emergência da emergência, separou metade a gente isolou, a gente fechou um hotel bacana, na beira do rio, com área de pesca, com área verde enorme e tal. Esses caras ficavam 15 dias isolados lá, aí testava, ia para casa, ficava uma semana descansando, e aí fazia um rodízio. Aí ele ia para a usina, a turma da usina ia para o isolamento. Então, a gente dividiu e manteve um contingente sempre isolado, apto a assumir a operação caso desse um surto. Felizmente, a gente não teve, e foi uma operação de guerra. Imagina aí, parece detalhe, né? De falar assim, parece que são detalhes, e que são detalhes, na verdade, que fazem toda a diferença. O quanto esse processo atualizado vocês usaram de referências da China? Foi feito conjunto? Ou vocês realmente criaram aqui? A gente tem muita referência da China, porque a pandemia começou lá em novembro de 21. Quando a gente foi para o remoto aqui em março, né? A gente nem sabia de pandemia, já estavam Aqui foi em março, em novembro, eles já estavam tomando medidas. Então, teve muito dessa coisa de isolar contingente, um pouco foi a experiência que a gente trouxe deles da China, e testar, o uso de máscaras. Eu me lembro a primeira vez que os chineses falavam, vocês não usam máscara aqui, não? Eu falei, não,
Está provado aqui que os especialistas falam que a máscara não resolve nada. Houve um processo de aprendizado da pandemia que foi até dos especialistas, dos imunologistas, no primeiro momento, achava-se que a máscara não tinha esse papel todo que ela tem hoje, que ao longo do tempo se percebeu que tinha. Foram uns 3 meses do ano passado aqui de muita desinformação, né? De março até junho, muitas preocupações, e testagem não era tão fácil como é hoje. Então, acho que essas práticas de teste, né, de Covid permanecem, as máscaras e os testes permanecem conosco aí por mais um tempo, eu acredito. Só queria fazer aqui um parênteses, acho que a Lu vai encaminhar um pouco para o final nossa conversa, mas lembrando que quando a gente fala de escritórios no Brasil, de pessoas que podem trabalhar de home office, a gente está falando de um contingente de 8 milhões de pessoas. Realmente, o que você chamou a atenção, Evandro, estamos falando de uma massa trabalhadora oficial de 84 milhões de pessoas, sendo essas 8 milhões apenas que estão em home office, que podem ter esse privilégio de trabalhar à distância, né? Então... Larissa, eu não sabia desse dado, Eu fiquei curiosa, fui pesquisar isso um tempo atrás, do IPEA mesmo, fizeram uns estudos colocando as variações, as características, e expõe bastante, realmente, o Brasil é muito maior do que o nosso contingente de escritório corporativo. Eu acho que quem trabalha com energia no campo, como você ilustrou agora, é muito tangível isso. Com certeza. Então, para você entender, o home office foi para uma parcela pequena, porque o restante foi... Lá continua a vida até mais difícil, porque manutenção, o cara tem que ficar um do lado do outro. Às vezes a peça ali tem um segurar aqui e o outro um segurar do lado, com máscara. E a gente teve um número de contaminação muito pequeno. E a contaminação não aconteceu na CTG. Nós não tivemos nenhum caso de alguém que foi contaminado pelo contato dentro da CTG. Em geral, contaminava fora, testou, percebeu, rastreava quem teve contato, isolava imediatamente todo mundo e vida que segue. E tem que ser rápido, né? Perfeito, essa agilidade é essencial mesmo. E além da geração, que é o caso da CTG, lembrando também das empresas de transmissão, distribuição, que também tem o pessoal de operação, manutenção. Está na rua. Exatamente. Mas legal, Evandro, para a gente terminar, conta pra gente, você tem alguma situação inusitada que você viveu como gestor, engraçada, uma situação diferente? Ô, Lu, você tá falando assim, mais um caos? Você quer um caos? Mais um, eu quero. Né? Você quer um caos. Não, tem um monte. Mas, ô, Luísa, tem alguns que não dá nem para contar, porque eu posso estar fazendo alguma de forma anônima. Tem um que me ensinou muito. Logo que eu assumi uma posição de liderança na CEMIG, estava tendo uma grande mudança no setor elétrico, que era o conceito da garantia física, do modelo New Wave e tal. E ia ter uma votação na época o setor aeroestatal era regido pelo GCUI e pelo GCPS, que eram os grupos coordenadores. Ia ter uma votação lá, e aí eu era um primeiro passo de liderança, de gerente lá e tal. E aí falou, você vai lá explicar esse processo para o presidente. Aí, enchi todo. Eu nunca tinha falado com o presidente, vou falar com o presidente da empresa, né? Assim. E aí virei noite preparando uma apresentação para ele. A apresentação ficou longa demais, aí eu tive o bom senso de reduzir. Aí ficaram lá, 20 ou 30 slides para explicar garantia física, MRE, para o presidente da CEMIG. E era uma pessoa que fez toda a diferença da CEMIG. Não era especialista no setor elétrico, era um político de grande sabedoria, que foi ser presidente da CEMIG, e ele falava que ele era um eletricista prático da vida. E realmente foi. Ele transformou a CEMIG com a sabedoria de vida que ele tinha. E aí, depois de virar algumas noites me dedicando a fazer a apresentação, lá fui eu e tinha um monte de diretores e superintendentes, né, da CEMIG lá e tal, e eu fui fazer a apresentação para ele. 30 slides e tal, e eu todo técnico, né? Lembra que na época eu era focado na técnica, engenheirão e tal. A hora que eu comecei assim, não deu 30 segundos, 1 minuto, eu estava no segundo slide, ele levantou a mão e falou assim, meu filho, isso é bom ou ruim?
Falei, presidente, é bom. Ele falou, então tá bom, meu filho, tá bom, pode ir embora. Depois da noite toda acordada. Pé da vida. Eu falei, que cara, que coisa, xinguei, e fui das grandes lições que eu tive na vida. As grandes lições, assim, olha, você tem que saber em que nível que você está falando, isso é governança. Então, você tem que saber qual o assunto que você leva e como que você leva para diferentes níveis. O técnico, ele tem a hora dele, aí o cara fala 1 hora, ninguém está querendo. E a outra coisa que eu aprendi muito na vida, quando você for falar para as pessoas, não assim num bate-papo informal, porque eu não apliquei nada disso aqui, porque um bate-papo aqui entre amigos... Disclaimer, vamos só atenção, ele não é o caso. Nas coisas formais, é o que os americanos chamam de drill down. Você dá a manchete, aí olha para as pessoas, o olho brilhou, eles estão interessados, aí você desce uma outra camada, igual cebola, vai tirando por camadas, né? Aí, se as pessoas perguntam, você dá mais detalhe. Agora, se você começa no detalhe, com aquela coisa chata, ele falou, meu filho, para por aí, isso é bom ou ruim? É bom, presidente, então tá bom, é o que eu preciso saber, pode ir embora, que eu sou presidente dessa empresa, eu não tenho tempo de ficar entrando no detalhe que você quer me mostrar essas coisas aí e tal. Mas, viu, Lário, porque eu pedi mais um caos? Adoro esses causos, né, mano? Muito tangível e aplica-se até hoje, porque realmente eu acho que quando a gente está crescendo na carreira, a gente tem dificuldade de perceber essas camadas de conteúdo que a gente pode ir até o final, ou dar o final já antes de ficar falando o começo, né? Já dar a parte final do desdobramento. Então, que público você está falando, né? E qual é o nível de tensão. Isso é a essência da governança também, né? Assim, o que você leva para um conselho de administração, o que não leva, o que é no board de executivos. A gente, depois que se torna executivo, a gente percebe que as reuniões de executivos elas são muito burocráticas, isso é uma luta que a gente tem aqui na CTG, de delegar mais e de ser mais estratégico, né? E de ser mais objetivo, né? Não ficar com... Porque é muita coisa, a organização é muito complexa. Claro. Muito bom, Evandro. Um ótimo exemplo para a gente encerrar o nosso bate-papo hoje, né, Lu? Exato. Muito bom. Tem um outro caso que me veio, eu vou contar, não vou contar o santo, não, assim, que é da questão da gestão de talentos. Não vou nem falar qual organização dessas para as quais eu passei. Um garoto jovem, eu gosto muito de conviver com os jovens, e principalmente os jovens talentosos, criativos e tal, e esse era bem jovem mesmo. Então, um baita de um talento, um cara menino que modelagem econômico-financeira, modelagem matemática, o cara era fera e muito bom. Então, um belo dia ele virou e falou assim, Evandro, eu vou sair, estou saindo, eu vim despedir de você. Eu falei, como, cara? E eu dava o maior espaço para ele e tal, eu era já na posição de executivo. Mas de jeito nenhum, para onde você vai, me fala, a gente cobra a proposta que você teve e tal. Ele, não, Evandro, ele meio sem graça de falar para onde que ele ia. Por que você está saindo? Eu tanto insisti que ele falou, Evandro, eu vou jogar pôquer. Eu falei, tá bom, você pode jogar pôquer, mas continua trabalhando e joga pôquer à noite. Ele falou, não, eu vou jogar pôquer profissionalmente. Olha só. Era um baita de um talento. Montou um curso, treinava a cara, botava um monte de gente, tinha uma teoria. Depois largou isso. Depois, hoje, é um grande consultor na área financeira. Mas... muito interessante. E isso me levou a pensar o que a gente estava fazendo que obrigou um cara que era um talento a preferir jogar pôquer do que trabalhar na nossa empresa. Né? Assim, esse é o desafio do RH que você me perguntou. É abrir espaço. Se você não abrir espaço para os talentos, eles vão jogar pôquer. E principalmente essa nova geração, que é diferente, que busca... Enfim, tem anseios, né? Isso aí, enfim, é outra conversa inteira só sobre isso. Mas tem anseios muito diferentes, né, das gerações passadas enfim, manter a motivação desse pessoal é um grande desafio mesmo. Mas muito legal, Evandro. E você deixa para a gente alguma recomendação de livro, ou música, ou filme, ou algo que você acredita que, enfim, que te tocou de alguma forma e pode tocar alguém? Tem um que me marcou muito, chama O Desafio dos Deuses, como que o risco é gerido na vida, mas ele é muito ligado à essência do que a gente faz, que é o risco comercial e tal. Mas é um livro super interessante, escrito por 2 prêmios Nobel e tal.
Mais risco, mas de forma mais técnica, você quer dizer? Mas ele não é muito tecnocrata, não. Ele conta coisas interessantíssimas. Muito bom, adorei o nosso papo. Adorei te Muito bom, ver, Luísa, sensacional de novo, também. Larissa também. Prazer ouvir seus muita coisa. causos virtual. Espero que em algum momento próximo aí, pessoalmente. Rita. Parabéns para a Select. Com 6 anos, né, Luísa? Isso mesmo, Evandro. 6 anos, exatamente. 6 anos, contribuindo aí, principalmente com o setor elétrico. Eu sei que não só com o setor elétrico, mas vocês têm dado grandes contribuições para o setor. Obrigado. Esse é um dos nossos propósitos mesmo, é contribuir para esse setor. Na verdade, sempre foi setor elétrico e agora a gente está ampliando para gás e biocombustíveis. Parabéns. Muito obrigado. Um belo trabalho. Viu? E parabéns pela sua trajetória ali, começou ali com o pai pescador em Furnas, muito bacana ver a sua trajetória toda. Se as pessoas quiserem te encontrar virtualmente, como elas fazem? Desculpa? Se as pessoas quiserem te encontrar, mandar uma mensagem para você, pode ser no seu LinkedIn? evandro.vasconcelos@ctgbr.com.br. O LinkedIn deve ser por aí, evandro.vasconcelos, alguma coisa assim. Mas o e-mail é mais direto, então tá bom, tá registrado aqui para o pessoal. Larissa, parabéns a você também, tá? Assim, vocês da Megawatt têm feito um belo trabalho, diferenciado, criativo, assim, com profundidade. Eu tenho visto quando posso, alguns webinars de vocês são muito legais, muito legais. Vocês estão com um belo time e fazendo um belo trabalho. Obrigada. E agora, ouvindo também a nossa conversa de planejamento estratégico, grande parte da sua carreira, vou levar esse elogio também para a equipe que desenvolve todos esses dados lá. Obrigada novamente. Tchau. Valeu, gente. Tchau. Até mais. Tchau.